Eu sou muito intensa, eu sou muito 10-10, ou é ou não é. E eu comecei a rodar todo esse bairro, e o bairro ao redor, e aos redores, ao redores, ao redores, e eu não encontrei nada. E quando eu tinha desistido, o sol quente, mandando a pé, eu parei na distribuidora e falei assim, moço, me dá uma garrafa de água que eu tô morrendo de sede. Ele, claro, eu tô procurando uma lojinha, não consegui encontrar. Ele vai fazer o quê? Eu falei, vou abrir um restaurante. E ele, sério? Aqui precisa muito de um restaurante, entende? Que às vezes a sua necessidade, a necessidade do seu próximo, você não sabe. Eu acreditei no meu sonho, eu acreditei no meu propósito. Nada pode nos parar. Esse é o movimento Mulher Ativa. Essa é a Heloísa. Esse é o tempero de Minas. E eu creio que você também pode fazer parte desse movimento incrível que só cresce, cresce e cresce. Eu agradeço por cada um de vocês.